Ah, não, vamos no Gomide então? Então, Gomide, fala aí você então. O que você pensa primeiro dessa pergunta e depois da outra que eu te fiz? Lembra das duas? A primeira, você perguntou sobre não ter o gol qualificado. Se isso pode fazer com... Porque agora a segunda eu já não lembro. Quando tem um gol... Essa que estava aqui, eu vou te mostrar daqui a pouco. Calma. Eu não li. Você é muito doidão, velho. Eu tô entendendo. Presta atenção na trivela, então. Eu estava pensando na resposta da primeira pergunta. Presta... Ó, então vamos lá. Primeiro responde a minha. Dá mais moral pra mim. Toca de volta, pô. O fato de, por exemplo... Não, porque a minha direita é só para subir no ônibus. Não consegue bater. Mas não vai falar, não. Vai, responde. Não, só manda isso. Vocês se preocupem demais com a minha saúde. Manda aí. Você já tá ofegante. Mas cadê o velho, mas eu tenho 110, Mas faz a pergunta. Faz a pergunta. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, aí, não? onde é que você pede pé torto do caramba? O fato de não ter gol qualificado, sim, isso pode fazer o Cuca soltar mais o time? Porque, porra, é simplesmente ganhar o jogo. Aí eu solto mais o time. Aí, para não ter o problema, é o Crispim, né? O Crispim, que é o lateral esquerdo, e nem o Pikachu, eu meto 2 abertos, jogo com 3 atacantes, será? 4-3-3? Não creio, Everton. Mas você gostou da minha pergunta? Não, faz sentido, mas eu acredito, Everton, que independente do... É claro que existem estratégias pontuais, né? Para cada partida. Existem técnicos que, por exemplo, no futebol brasileiro, talvez o Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, ele seja mais afeito, né? Ele faça mais esse tipo de mudança, eu digo em termos de peças mesmo, de jogadores na formação titular, pensando na forma como joga o adversário, do que propriamente o Cuca executa. Não quer dizer que o Vojvoda está certo e que o Cuca está errado. Cada um enxerga o futebol de uma maneira. Por exemplo, na partida de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Vojvoda escalou um ataque com o Romarinho, com o David e com o Edinho. Aí a minha interpretação sobre a razão pelo qual ele optou por isso é porque o São Paulo, assim como o Fortaleza, à época com o Crespo, ele utilizava 3 zagueiros, fazia ali uma saída inicial de bola com esses 3 defensores e aí ele conseguiu individualizar a marcação, né? Especialmente com o Edinho marcando o Léo Pelé pelo lado esquerdo, porque o São Paulo utilizava muito a questão de, com esses 3 defensores, rodar a bola entre os 3 para balançar a marcação do adversário, para essa bola voltar no Léo Pelé, que como é um lateral esquerdo, ele tem o comportamento, né, de conduzir a bola arrastando, né? Chegar dentro do campo do adversário conduzindo essa bola. E o Edinho, por fisicamente ser um jogador que consegue ser rápido nessas mudanças de direção, se ele fosse balançado para um lado, ele conseguiria voltar rapidamente para o outro e impedir que o Léo Pelé arrastasse, né, conduzisse essa bola e obrigasse um volante a sair de onde ele está, né, do posicionamento dele, para marcar o Léo Pelé e, consequentemente, desajustar a marcação do Fortaleza. O Cuca não é um técnico que muda muito a escalação do time de acordo com o adversário. A gente até já viu algumas vezes, mas pensando mais na parte defensiva. Quando ele escalou 3 zagueiros contra o Flamengo, né? Foi a primeira vez que ele escalou 3 zagueiros. Contra o São Paulo, recentemente, ele também utilizou uma formação com 3 zagueiros, se bem que o Hever começou um pouco mais adiantado, mas depois retornou. Mas o Vojvoda muda mais o time com relação ao adversário do que faz o Cuca. E eu acho que os times, Everton, eles têm ali padrões bem definidos na forma como se defendem, como atacam já nessa altura da temporada, que é difícil fazer alguma mudança drástica assim. Eu acredito que isso pode interferir mais na parte emocional, em sofrer um gol dentro de casa, sair perdendo, por exemplo, para o Fortaleza, e não ter aquela questão de, opa, já temos uma missão em glória no jogo da volta, porque vamos ter que ser obrigados a fazer um gol lá, independente de qualquer coisa, talvez. Eu acho que não. Acho que se tomar 1-0, eu acho que muda a questão emocional. De saber que é um gol que você virando por 2-1 é a mesma coisa que se você ganhar por 1-0 só. E não comemorar porque não sofreu gol. Então, acho que é mais a questão emocional do que a estratégia mesmo de jogo.
Para deixar bem claro, então, para você que está chegando agora, não tem gol qualificado. O Atlético ganhar aqui por 1x0 ou 3x0 e perder lá por 1x0 ou 3x0, dá na mesma. É só para deixar bem claro. Não, senhor. Se ganhar aqui de 1x0 e perder lá de 3x0, tá eliminado. Não, senhor, de 1x0 ou 3x0 e o mesmo placar lá. Ah, se for o mesmo placar, tá Eu falei 1x0 e 3x0 lá, foi o que eu disse. Pois é, mas 1x0 e 3x0 lá tá eliminado, aí. Não, gente, se ele vencer aqui pelo mesmo placar que ele perder lá, vai dar pênalti. Mas com gol qualificado também. Com gol qualificado que eu tô dizendo, pelo dele mesmo tomar, placar. dele tomar 1x0, dele tomar 2x1 aqui. É diferença de gols, não o mesmo resultado. De vitória e derrota pela Você mesma confundiu diferença de completamente. gols. Se ele perde em casa, Isso não é gol Se qualificado. ele perde em casa por 2x1 e vence fora por 1x0, ele está eliminado. É isso que você quer dizer. Não. Estaria eliminado. Exatamente, Estaria vitória e derrota eliminado. pela mesma diferença de gols. Se ele ganhar de 1x0 aqui. Não, se ele vencesse por 3x2, ele estaria classificado. Sim, aí você pega os gols dos dois jogos, soma quem fez mais leva a vaga. Isso é meio óbvio. Tô dizendo que você. Não, 2x1 aqui, 3x2 lá, se tivesse gol qualificado, ele estaria classificado. Lembrando em 2006, hoje que o Ale trouxe pela manhã, o Atlético na Copa do Brasil em 2006 Que perdeu bagunça. pro Fortaleza aqui por 2x0, mas E venceu ganhou de lá por 3 a 3x1. Aí fez 3 gols fora de casa, é a mesma diferença, mas o resultado, o Atlético levou a Vitória e classificação. derrota pela mesma diferença de gols. Confere. Vitória e derrota pela mesma diferença de gols. É pênalti. Sem o gol qualificado. Sem gol qualificado. É pênalti. É pênalti. Então é isso aí. O gol qualificado te obriga, por exemplo, a jogar da forma que você jogou contra o Palmeiras lá. Não te obriga a nada. Claro que te obriga. Você Não tem te que ficar obriga muito a mais nada. receoso, Cris. Não te obriga a nada. Mas Claro aqui, que te mas o obriga. Atlético- Se você, Ué. por exemplo, o 0x0 lá contra o Palmeiras, foi um problema para a cabeça do Cuca no jogo de volta. Não, tá, mas aí você tem um problema, você está falando da parte negativa, mas um exemplo que o Atlético teve contra o Bahia esse ano, fez um 2x0 aqui, onde você estava achando que estava tranquilo, chegou lá no primeiro tempo, essa vantagem foi embora. 2x0 o Bahia colocou lá no primeiro tempo. Fosse o gol do Vargas para diminuir essa golzinho diferença de salvou lá. gols, é o que salvou. Exatamente. Então, eu acho que o fato de não ter gol qualificado dá uma certa tranquilidade ao Cuca. Por isso a minha pergunta para o Gomi. Você acha que não tem relação nenhuma? Não, De soltar não. mais o time para cima do adversário quando não tem gol qualificado? Eu acho que faz muito pouca diferença. Que Eu também- isso, eu, Cris? eu também acho um pouco Que diferente. isso? Tanto que acabava com esse negócio de gol qualificado, porque não estava mudando nada. Não, Muito cara, pelo contrário. Normalmente o time da casa ficava mais retraído, com medo de não sofrer gol. Mas é disso que eu estou falando mesmo. É o medo de sofrer o gol. Você que é um grande Porque, na frasista... verdade, assim, porque quando fizeram essa regra, o objetivo, quando pensaram nessa regra, o objetivo era fazer o visitante atacar mais. Só que ela teve um efeito meio contrário, né? Você que é um grande Do dono da frasista, casa que fala ficar com muito mais que o medo. medo de perder tira a vontade de ganhar, quando Mas há quem gol fala isso aí é o Vanderlei qualificado, Luxemburgo. quando há gol qualificado, isso fica muito mais evidente. Velho. Agora, se você